e a gente vai falar um pouquinho sobre a profissionalização da evangelização, né? É um tema que muitas vezes até gera polêmica dentro das formações que eu aplico e que é extremamente importante para o nosso processo de evangelização. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, é o mesmo esquema de sempre, né? Então, se você quiser deixar sua câmera ligada para ajudar você no seu aprendizado, e também, se você quiser ter aí um caderno, caneta, para poder ir anotando, eu recomendo. Então, vamos lá. O que é a profissionalização da evangelização, né? Isso é um fator importante que a gente precisa compreender em relação ao trabalho. Eu não sei se tem gente nova aqui, né? Eu me chamo Jean, eu sou aqui o diretor da Dominus e eu vou estar com vocês conversando, e o programa No Oceano é um trabalho que a gente faz aí de formação semanal. O processo de evangelização, ele vai necessitar de nós um esforço muito grande. Nós sabemos que a evangelização ela não é fácil, né? E a profissionalização ela pode ser aí algo que a gente identifique como algo necessário. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu queria que a gente fizesse aí uma reflexão sobre evangelização versus profissionalização, né? Você considera importante profissionalizar a evangelização? Você considera que a profissionalização hoje da evangelização, né, da nossa ação pastoral, ela é necessária? Eu quero que você bote ali no chat para mim se você acredita que isso é importante, sim ou não, né? Se você considera importante a profissionalização da evangelização. Então, eu convido você ali no chat e digitar para que eu possa saber o que vocês acham sobre isso. Né? Se sim, e se você disser que não, o que leva você a acreditar que ela não é importante, ou se você tem alguma restrição em relação à profissionalização? O Igor está dizendo que sim, para Deus sempre é o melhor. Legal. A Adilene também. Quem mais? A Maria de Lima colocou que crê que sim, é importante. Se mais alguém quiser colocar, pode até no microfone mesmo dizer sim, eu acho que é importante. Você considera importante profissionalizar a evangelização, né? Como é que você enxerga isso? Tá certo? Então, vamos refletindo aí, você vai colocando e a gente vai trabalhando. Eu acredito na importância da profissionalização da evangelização, porque ela de fato é necessária, né? Nós vivemos num tempo hoje em que o mundo precisa muito de uma evangelização de extrema qualidade, né? Nós não podemos oferecer para as pessoas o anúncio do evangelho de uma forma desestruturada, desorganizada, desorientada, né? Então, evangelizar é preciso, e para isso a gente precisa ter uma evangelização eficaz, estratégica, né? Com o objetivo de gerar maior resultado evangelizador. Quando a gente fala de planejamento da evangelização, a gente também está trazendo aqui a profissionalização. O planejamento ele é um excelente instrumento capaz de organizar e dar caminhos para a missão, para a comunidade. Então, o passo inicial para a profissionalização da evangelização, eu costumo dizer, e eu acredito, que é o planejamento, que é a organização do processo evangelizador. Então, se nós não atuarmos de forma profissional na evangelização, nós vamos correr o risco de nos tornarmos, o que a gente tem visto, às vezes, em muitas comunidades, é como se nós tivéssemos parado no tempo e não conseguido seguir novas ações, novos modelos de evangelização. João Paulo II já falava sobre a nova evangelização. Bento XVI, eu não lembro agora o documento, mas em uma das suas cartas ele fala da necessidade de nós criarmos novos espaços de evangelização, e ele fala novos centros de evangelização, de expressão cultural também.
Então, o uso da arte, por exemplo, na evangelização. Então, e aí também Francisco, o Papa Francisco vai trazer isso com muita qualidade de conteúdo na Evangelho Gáudio, né? Papa Francisco na Evangelho Gáudio, eu gosto muito dessa carta e eu uso muito ela para a formação sobre planejamento estratégico, porque ela é um tratado da necessidade de nós organizarmos a vida pastoral. Ela é quase que uma bula ali, né? Tem vários pontos importantes da evangelização na Evangelho Gáudio que trata sobre essa profissionalização. Ele não usa esse termo, mas por trás, o pano de fundo é que, de fato, o Papa traz a necessidade de nós fazermos um trabalho decente para o povo de Deus. Nós temos uma cultura no Brasil, e aí varia muito de estado para estado, de cidade para cidade, aonde a igreja sempre viveu da caridade, aonde a igreja trabalhou muito voluntariado, a percepção de que as pessoas são boas e elas estão ajudando, e eu não posso exigir delas porque elas são voluntárias. E tudo isso, culturalmente, tende a prejudicar o processo da profissionalização da evangelização, porque profissionalizar a evangelização não é contratar todo mundo que trabalha na evangelização e pagar salário para essas pessoas. Eu não vou contratar todo mundo profissionais que agora só vão evangelizar porque eles são pagos para isso, não é isso. Profissionalizar a evangelização é tornar a evangelização mais eficiente e eficaz. Profissionalizar a evangelização é fazer bem feito a evangelização. Então, eu não estou tratando de tornar, como a palestra diz lá, a motivação do tema, tornar a igreja uma empresa, um negócio, apesar de que a igreja é uma empresa, ela tem um CNPJ, ela precisa prestar contas civis, inclusive, né, na lei, em relação a muitas coisas. Mas a gente precisa compreender que a profissionalização da evangelização, ela é uma necessidade por causa do anúncio do reino. Eu desejo que Jesus seja amado, querido e conhecido, e por isso eu vou dar o melhor, eu vou fazer da melhor forma possível. Então, quando a gente trata da profissionalização, eu não estou tornando a igreja, tirando da igreja, ou tirando do processo evangelizador a graça de Deus, né? Ontem eu dava uma aula de planejamento estratégico no programa de mentoria e eu dizia justamente isso para os alunos, né? Um planejamento estratégico, por exemplo, ele pode ser superficial por conta de quem está coordenando esse planejamento. Mas se ele for bem coordenado, ele pode ser muito espiritual. Então, eu posso trabalhar um planejamento estratégico com todas as técnicas que o mercado secular usa, porém, ele ter toda uma vivência e uma espiritualidade no seu desenvolvimento, certo? Então, eu vou trabalhar todo o processo de construção do planejamento, do diagnóstico, dos projetos, rezando, colocando diante de Deus, escutando os irmãos, vivendo a vida fraterna, partilha, mas também cumprindo os processos naturais de um desenvolvimento de um planejamento. Então, profissionalizar a evangelização é uma necessidade do tempo de hoje. O mundo de hoje, as pessoas que estão inseridas na vida hoje, no mundo, elas não querem mais as coisas meia boca, né? Por exemplo, eu venho do Sul. As igrejas no Sul que não têm ar-condicionado, por exemplo, porque todo mundo acha que Santa Catarina e Rio Grande do Sul só tem frio, né? Mas, na verdade, não é verdade isso. No verão é muito quente. E aí, para ir para a missa, em muitas paróquias, é muito quente, muito quente. Então, as paróquias que não têm, por exemplo, ar-condicionado, têm uma queda de pessoas participando da missa durante o verão. Tanto que foi feito campanhas e tudo mais para que todas as paróquias pudessem ter ar-condicionado, as comunidades, as capelas, ou ar-condicionado ou ventilador, mas boa parte delas estruturaram melhor a parte física
para a celebração por conta disso. Eu estou falando de algo físico, de estrutura, e isso também é profissionalização, está ligado à profissionalização. Mas pode ser, por exemplo, o atendimento da secretaria. Ora, eu tenho uma secretária que não tem noções básicas de atendimento, não fez um curso de atendimento ao cliente. A secretária trata as pessoas como se estivesse fazendo favor, ela é grosseira, ela entrega as informações de forma ineficiente, ela não sabe mexer num software para manter atualizado, ela não tem noções básicas de escritório, a secretaria é desorganizada. Isso já é elementos de uma necessidade de profissionalização. A contratação do secretário, da secretária, precisa já ter um processo de profissionalização. Ou eu vou contratar, por exemplo, as pessoas que vão cuidar da igreja, a faxineira da igreja. Ora, eu tenho que zelar pela contratação dessas pessoas para que elas façam a limpeza adequada, para que elas mantenham a estrutura da igreja, para que elas cuidem adequadamente das coisas. Se elas não saberem, por exemplo, que num banco de igreja não se bota determinado produto, ela vai estragar aquilo e isso vai prejudicar a comunidade. Ou, por exemplo, quem cuida do financeiro da paróquia não tem um mínimo de noção de administração, é uma pessoa de boa vontade, que trabalha há muitos anos na paróquia e tal. Então, são elementos que a gente precisa rever e organizar. Profissionalizar a evangelização é a gente olhar para a vida daqueles que a gente precisa alcançar e dar uma verdadeira importância para elas. Eu preciso cuidar dessas pessoas e por isso eu vou dar o meu melhor. O Papa Francisco usa essa frase, ele tem essa frase no Evangelho Gaudium que eu acho fantástica, que é: ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa, né? Eu gosto dessa frase porque, para mim, ela reflete muito a perspectiva da profissionalização, que é sermos ousados na evangelização. É nós não nos contentarmos em entregar qualquer coisa às pessoas. Eu vou fazer o evento, eu vou fazer a formação paroquial, eu vou fazer o seminário de vida no Espírito Santo, eu vou fazer a novena da desatadora, eu vou fazer a transmissão da missa online, tudo que eu for fazer, eu preciso colocar os elementos da profissionalização. Eu tenho um cliente aqui na Dominus, que eu admiro muito, o Padre Márcio, ele é o reitor da Basílica de São Miguel Arcanjo, aqui no interior de São Paulo, e eu acho muito interessante, porque eles têm um trabalho de transmissão online forte das missas da Basílica, e eles têm um grupo que eu até acompanhava até pouco tempo atrás, agora eu saí porque era muita mensagem e eu não dava conta de acompanhar a rotina deles. Mas eu achava muito interessante porque cada missa que acontecia, o padre assistia às transmissões e o padre mandava, por exemplo, tanto o padre quanto toda a equipe, mandava no grupo os comentários. Gente, essa câmera aqui, eu acho que o posicionamento dela não ficou legal. Olha, hoje a câmera do leitor, ela estava muito baixa, eu acho que ela tinha que ficar um pouco mais alta. Olha, dá para melhorar a iluminação nesse espaço da igreja, porque ficou meio escuro. Olha, o som durante o horário X da missa ficou ruim, a gente precisa ver o que pode ser. Eu acho tão interessante porque eles levam muito a sério a transmissão das missas. E se eu disser para vocês, por exemplo, quando o padre me mandou lá no grupo o frame é a imagem, né? A imagem da câmera onde a leitora estava fazendo a leitura, dizendo, gente, essa câmera está meio baixa. Se o padre não tivesse dito aquilo, eu olhava e dizia, nossa, que bonita que está essa imagem. E, na verdade, ela, de fato, a câmera estava mal posicionada. Na minha percepção, e eu até trabalho com isso, estava bom. Mas olha que nível que chega de conhecimento, de técnica, que o próprio padre, ele não para no conhecimento dele pastoral, teológico, mas também entende de posicionamento de câmera. Eu vi ele dizendo, gente, eu vi na Basílica de Aparecida, eles fazem isso. Eu acho que com a câmera que a gente tem, a gente consegue fazer. Então, eles vão absolvendo conhecimento
para fazer uma boa transmissão. Então, não tomemos, não nos paralisemos, na verdade, no tomar iniciativas que nos façam ousar mais na evangelização. Isso é profissionalização, né? Aquelas pessoas são voluntárias trabalhando na transmissão da missa da Basílica, é uma equipe voluntária, né? Os fotógrafos são voluntários, mas a qualidade com que eles entregam aquele material é muito alta, né? Muito alta, porque eles estão dedicados a fazer da melhor forma possível, daquilo que eles sabem, e o que eles não sabem, eles estudam. Eles vão pesquisar para fazer, eles vão ao encontro da necessidade. Ah, Jean, mas eles são grandes, se eu olhar o site deles, se você olhar, eles têm uma arrecadação alta. Sim, hoje eles têm uma arrecadação que mantém a obra e tudo mais, eles têm mais falta dinheiro e tudo mais, mas eles têm um trabalho, às vezes, que é maior do que a sua paróquia. Mas um dia eles já foram pequenos. Um dia eles não foram basílica, eles eram só uma paróquia. Eles não se tornaram basílica, ou eles não têm uma estrutura. Até a Fatiane da Basílica de Nazaré está aqui, de Belém. Com certeza, a Basílica, por exemplo, de Belém, ela não chegou aonde ela está hoje, simplesmente, ela virou aquilo lá que ela é hoje. Existia um caminho para isso. Então, eu preciso trilhar um caminho de profissionalização. Cada dia eu vou dando um pequeno passo. Quais as vantagens, né, de a gente planejar o processo evangelizador, de a gente profissionalizar o processo evangelizador? Primeiro, que quando a gente planeja as ações evangelizadoras, a gente tem uma evangelização mais proativa e não reativa. Então, assim, eu estou trabalhando sempre à frente da necessidade. Então, eu identifico uma necessidade e eu trabalho já antecipadamente para que aquilo seja desenvolvido. Então, eu tenho uma capacidade de olhar para a minha realidade e não só viver numa situação reativa. Ah, nossa, caiu a arrecadação do dízimo, agora faz alguma coisa. Aí voltou a arrecadar, para de fazer. Aí daqui a pouco caiu de novo, vou e volto. Eu vivo nessa oscilação constante na atividade pastoral. Ai, a gente fez um retiro, trouxe gente para a igreja e tal, ótimo. E aí a gente para de fazer porque trouxe aquele grupo, não faz mais nada. Não, a gente está trabalhando sempre de forma proativa. Estabelece o senso de direções para as ações evangelizadoras. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei o que eu quero para minha comunidade, se eu não tenho uma percepção clara dos objetivos e metas, como é que eu vou trabalhar? Imagina aí, você precisa ir viajar, você precisa ir para Aparecida do Norte, e aí você não sabe como chegar lá. Você não tem, por exemplo, uma direção do que você quer fazer. Na verdade, você não sabe nem que você quer ir para Aparecida do Norte. Ah, você quer ir para um santuário. Ah, Mariano, tem vários santuários. Não, eu quero ir para Aparecida do Norte. Eu estou em São Paulo, então vou pegar um ônibus na rodoviária do Tietê, bababá, eu vou pegar e vou para lá. Então, eu tenho que saber para onde eu quero ir. E uma coisa importante para eu saber isso é eu estudar a minha comunidade, eu conhecer a história, eu entender as razões da existência da minha comunidade. Mas toda paróquia ou toda para as congregações e para as novas comunidades, para uma vocação é mais fácil, porque ela tem um carisma, ela tem um apostolado, então ela acaba já tendo certo qual é a direção e o sentido da sua existência. Numa comunidade paroquial, às vezes o risco que se corre é, a nossa missão é evangelizar, porque a igreja é chamada a evangelizar. Ok, mas existe uma missão particular dada à sua paróquia, dada à sua comunidade. Né? Existe uma missão que Deus deu à sua comunidade. Então é preciso ouvir Deus, é preciso entender qual é a missão. Né? Então, escutar a Deus, entender. Ah, nós temos como santo São Francisco de Assis. Por que é São Francisco?
Nossa, então, porque na história da comunidade nós pensamos em São Francisco porque na nossa região tem muitos pobres. Poxa, se quando a nossa comunidade foi fundada, ela escolheu Francisco de Assis como padroeiro porque existiam muitos pobres na nossa região, será que nós não somos chamados a uma evangelização que tem como base a caridade, que tem como base o trabalho social, como base o apoio para ajudar os mais necessitados, e aqueles que não necessitam de ajuda são os que vão ajudar e que vão sustentar a obra, que vão fazer acontecer o processo evangelizador. Então, eu vou escutando de Deus, escutando da história e encontrando a direção da comunidade. O aumento da eficiência operacional da evangelização. Eu evangelizo e eu tenho resultado. Eu não evangelizo, e aí aqui eu faço um parênteses, às vezes a gente vai para reuniões de avaliação, por exemplo, de encontros formativos, de retiro e tal, e aí você vai para a reunião, vamos avaliar o retiro aqui que a gente fez, retiro de experiência de oração, vamos avaliar. E aí, na avaliação, a gente está lá, a equipe, a Dilene é da equipe, a Dilene diz, nossa, o retiro estava ótimo, meu Deus, a comida boa, a lembrancinha da recepção era uma maravilha, linda, olha, parabéns quem fez a lembrancinha e tal, e não sei o quê. E eu falo de tudo que foi lá uma avaliação superficial, mas eu não avalio, por exemplo, quantas pessoas de fato tiveram a experiência com Deus, quantas pessoas depois do retiro estão participando da comunidade, dessas pessoas, quais que foram para uma escola de formação, por exemplo, após o retiro. O resultado evangelizador em si, eu não analiso se teve, porque eu fico olhando para a boa vontade de quem cozinhou, que parabéns, ótimo, a comida estava boa, isso é importante, a lembrancinha estava bonita e tudo mais. Mas o resultado operacional do retiro, ele é a evangelização de pessoas. Quantas pessoas ficaram na paróquia? Quantas pessoas estão servindo, participando? Quantas pessoas tiveram uma profunda experiência com Deus? Quantos catequizandos, por exemplo, concluíram a catequese e agora estão no grupo de jovens? Isso é uma avaliação da eficiência e do resultado da evangelização. Maior durabilidade das ações evangelizadoras, né? Quando eu tenho um planejamento, as coisas organizadas, as coisas duram mais. Eu não começo, tipo assim, eu faço um negócio esse ano que vem eu já faço outro. Eu vivo de projeto em projeto que nunca finaliza, ou nunca traz nenhum resultado. Eu vivo mudando as coisas, eu vivo criando pastoral nova, e essas pastorais só vão acumulando e elas não funcionam. Então, eu acabo onerando demais os projetos e eles não têm durabilidade, né? Eles não resistem na atividade pastoral, né? E isso dificulta, inclusive, a continuidade das ações e do trabalho, né? Os padres, por exemplo, sofrem bastante isso quando ou o padre vem para a paróquia, às vezes, e ele muda tudo o que o sucessor fez, muitas vezes, né? Ou o sucessor que chega pega uma paróquia que não tem nada, não consegue continuar nada, porque não existe nada que possa ser continuidade, possa haver continuidade. Então, a gente precisa ter um trabalho de planejamento onde a cada momento que há uma troca, por exemplo, de padre, de missionário, eu posso entregar para ele, ó, aqui está o planejamento, aqui está como a gente vive. Geralmente, comunidades que têm bem claro o seu planejamento, é mais difícil de ter grandes mudanças bruscas, né? Todo esforço é voltado para os objetivos e metas previamente estabelecidos. Então, eu trabalho em vista da evangelização, eu trabalho em vista de metas a serem alcançadas. Há claras estratégias definidas e a aplicação de recurso financeiro humano e material é feita de forma racional. Apesar de trabalharmos pela evangelização, a gente precisa ser racional, a gente precisa investir corretamente o dinheiro, as pessoas, o recurso. Hoje eu vejo na igreja, às vezes eu pego uns projetos de uns clientes aqui, que eu fico apavorado
porque às vezes esse cliente foi lesado financeiramente, cobraram de forma exorbitante, ou, por exemplo, ele não usou o serviço como deveria. E aí tudo isso vai onerando a evangelização, quando na verdade deveria estar tornando a evangelização crescente. Então é importante a gente profissionalizar, trabalhar o planejamento, porque a gente aplica melhor os recursos. E principalmente a dimensão da arrecadação financeira. Quanto mais eu organizo a evangelização e eu aumento a evangelização, mais eu vou arrecadar. Existem desafios a usar o planejamento no processo evangelizador, né? E existe desafio de profissionalizar a evangelização? Sim. Nós podemos perder, a gente pode ter o risco de perder o olhar sobre a espiritualidade. Então, durante todo o percurso de fazer um planejamento, você tem que estar atento a uma visão espiritual do planejamento, né? O fato de eu usar a técnica não elimina a necessidade da escuta de Deus, da reza, né? Todo o meu, a minha vivência no desenvolvimento do planejamento, eu vou trabalhar baseado na reza, na oração, diante do Santíssimo, na intercessão, no clamor a Deus, no pedido do Espírito para que ele venha em nosso auxílio, dando a criatividade. Então, tome cuidado para que no desenvolvimento, no planejamento, não se perca a espiritualidade. A complexidade na elaboração, desenvolver um planejamento não é fácil. Então, é bom que você traga pessoas que entendam da técnica para colaborar no processo. Isso facilita o desenvolvimento. Dificuldades na implantação e mudança de cultura, né? A gente sabe, sempre foi assim, a crise da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Então, eu preciso romper, às vezes, com essa crise da Gabriela, aonde as pessoas na vida pastoral ficam, mas sempre foi assim, eu cresci assim, eu nasci assim, vai ser sempre assim. Não, não vai ser sempre assim. A gente vai mudar porque precisa mudar, né? Ou a gente vai fortalecer o que já existe porque precisa fortalecer, isso aqui é bom e tem que continuar. Então, eu tenho que tomar muito cuidado porque vai existir esse desafio e existem momentos que você precisa romper definitivamente com a cultura maléfica, com a visão de uma cultura que vai impedir o crescimento. Eu já tive casos em comunidades que eu estava desenvolvendo planejamento de liderança, de coordenação. Eu cheguei a dizer, fulano, você vai sair da coordenação, nós vamos tirar você, vamos colocar outro. Você não está aberto às mudanças, e isso é muito difícil. E aí a gente fez a mudança da pastoral, do coordenador, porque não dava para continuar, né? Então, existem coisas que a gente precisa, de fato, romper para que possa crescer. E aí, às vezes, eu vou dizer o que eu dizia para os padres, né? O padre diz assim, mas eu vou perder essa pessoa, ela vai ficar chagada, vai sair da igreja e tal. Padre, eu prefiro perder uma do que perder várias. Então, a gente perde uma para ganhar 100. Infelizmente, às vezes é preciso fazer isso, né? E eu acredito que a gente não vai perder alguns. Eu acho que alguns vão só se dobrar o orgulho, engolir o orgulho e voltar e, como diz o ditado, botar o rabinho entre as pernas e voltar bem humildezinho à atividade pastoral, entendeu? Porque aí a gente também conta com a graça de Deus, com o Espírito Santo que vai iluminar a cabeça da criatura e vai dizer, olha, você está errado, você precisa rever os seus conceitos. A baixa taxa de implementação, né? Muita gente planeja, poucas executam, né? É muito comum eu ouvir que plano pastoral de diocese, de paróquia vive engavetado, né? Então, a gente tem que tomar cuidado que o que a gente planeja, a gente precisa executar. Manter um processo contínuo de avaliação dos resultados, planejamento tem que ser avaliado, né? Papa Francisco, na Evangelho Gaudium, usa uma frase que eu gosto muito, até falei ontem para o pessoal no curso, né? Uma comunidade que não celebra os seus feitos é uma comunidade triste, que não sabe avaliar, que não sabe testemunhar os frutos de Deus. Então, é na avaliação que a gente faz isso. Então, uma comunidade que não avalia é uma comunidade triste, porque ela não pode celebrar, ela não consegue celebrar os feitos, né? Ela fica inerte, ela fica imersa só no problema, ela não consegue olhar e dizer, nossa, a gente está com esse problema, mas a gente fez isso e isso está legal, está funcionando. Então,
a avaliação ajuda nesse processo. Pensarmos que o tempo dedicado ao desenvolvimento do planejamento é perda de tempo. Planejar exige tempo de nós. E, às vezes, essa sensação de não estar fazendo outra coisa que não seja planejar, parece que a gente está perdendo tempo. E isso é uma visão muito errada. Planejar nos faz economizar tempo a médio e longo prazo. Então, a gente precisa nos dedicar a isso, separe um período do calendário para isso, né? Dedique-se ao desenvolvimento do planejamento. E achar que o recurso financeiro investido no desenvolvimento do planejamento e na profissionalização da evangelização é gasto, não é gasto, é investimento. Certo? A gente precisa entender como investimento. Sereis felizes se puseres em prática, né? Eu acho que essa é a experiência de trabalhar o planejamento estratégico, de trabalhar a profissionalização. A gente vai ser feliz, a gente vai conseguir evangelizar se nós colocarmos em prática. Né? Tudo isso é muito legal, é muito bonito, é a formação, eu sei que vocês gostam desse tipo de tema, é um tema super aceitável, mas tudo isso só vai fazer sentido se vocês aplicarem, e ao aplicar, e vocês testemunhem, nossa, isso aqui dá certo, isso aqui funciona, certo? E é isso, e aí agora a gente abre para as perguntas. Se você quiser abrir o microfone, pode abrir, eu acho melhor do que a gente colocar lá a pergunta, tá? Ninguém quer perguntar nada? Posso encerrar, então? Então tá bom, se ninguém tem nenhuma dúvida ou pergunta, a gente encerra. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, que a pessoa que cuida aqui das nossas redes sociais pediu, para a gente, quem está com a câmera fechada e puder abrir, para a gente abrir as nossas câmeras, para a gente dar um sorriso bem bonito, e aí eu vou fazer um print para ela colocar no nosso Instagram. Então, se você puder fazer isso, para a gente aparecer bem chique, bem legal, e aí a gente coloca lá no Instagram a turma que está fazendo aí as aulas toda quinta-feira. Olha só como vocês são, né? Aí quando eu peço isso, vocês abrem a câmera, não deixa quando eu estou fazendo a formação. Vamos lá, quem mais? Olha só, a dona Graça está abrindo. A Márcia pediu para ajeitar o cabelo. Pode ajeitar, Márcia, a gente dá uma esperada aí para você arrumar. Eu também concordo, tem que ficar bonito. Quem puder abrir, aí a gente já... Vamos só esperar que a Márcia está ajeitando o cabelo dela. O Diogo já apareceu ali também. Ó, tem jovens aí participando, que coisa boa. A Márcia apareceu, não sei se mais alguém vai abrir a câmera, e a gente faz um sorrisão aí, e aí a gente vai printar a tela. Vamos ver. Opa, tem mais gente aparecendo aí. A Eva, vamos ver, Eva, a gente quer ver você, não um computador. Acho que a Eva está tentando mudar a posição da câmera ali. Essa tecnologia que entrou na nossa vida por causa da pandemia, a gente está aprendendo a lidar com ela, né? Olha, eu acho tão legal, gente, fazendo um parênteses, porque há uns anos atrás eu dizia para o padre assim, para os padres, né? Olha, a gente precisa investir na tecnologia, no marketing digital e tal. Eles diziam, não, mas a minha paróquia é muito cheia de idoso. Não, eles não sabem mexer no WhatsApp. Não, eles não usam rede social. Que nada, agora eles estão todos na rede social, todos usando o WhatsApp. Os idosos estão dando um banho de uso na tecnologia. E aí os netos ajudam, as netas, os filhos, né? Tá todo mundo ajudando. A Eva não conseguiu, Eva? Eu acho que ela não está conseguindo mudar ali a câmera dela. Ó. A câmera está virada. Deve estar por causa do celular, o posicionamento. Tem aí um símbolozinho que eu não sei, eu não lembro como é que é o símbolo, mas é um símbolo que vira a câmera.
Ou então você vira o celular mesmo, só para a gente ver você e aí a gente faz o print. Não sei nem se ela está ouvindo, ela está me ouvindo, mas eu acho que está, né? Bom, vamos lá fazer o print, então? Vamos dar um sorriso, vamos lá. Deixa eu botar aqui, posicionar. Eu acho que deu. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar para nossa amiga, vamos ver. Só segura um pouquinho aí, vocês. Deixa eu mostrar aqui. Cadê a Larissa? Ai, Jesus. A minha voz, o tempo em São Paulo tá tão seco que eu tô ficando com a voz bem doidinha. Foi, deu certo. Mandei aqui já para Larissa. Legal, gente. Muito obrigado, viu, pela participação de vocês. Nos ajudem a divulgar as aulas. É importante que a gente vá fazendo crescer aí o número de pessoas participando dessas aulas e que a gente possa estar cada vez mais contribuindo aí para a evangelização no Brasil, tá bom? Um grande abraço para vocês. E aí, lembrando, as aulas vão estar gravadas lá na página, você assiste depois ou pode mandar também, tá bom?